O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. Nesse vídeo nós estaremos vendo piedade filial. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Parentesco corporal e parentesco espiritual. Instruções dos espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Vós sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém. Honrai vosso pai e vossa mãe. Marcos 10, 19, Lucas 18, 20, Mateus 19, 19. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes por muito tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo 20, 12. Piedade filial. O mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma decorrência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, pois não podemos amar ao nosso próximo sem amar a nosso pai e a nossa mãe. Porém, a palavra honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis mostrar que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a concordância, o que resulta na obrigação de fazer aos pais, com maiores cuidados, tudo o que a caridade ordena para com o próximo. Este dever se estende naturalmente às pessoas que assumem o compromisso de pais, e que tão maior mérito terão quanto menos obrigatório for o seu devotamento. Deus sempre pune de uma maneira rigorosa toda violação a este mandamento. Honrar pai e mãe não é apenas respeitá-los, é também ajudá-los na necessidade. É proporcionar-lhes o repouso em seus dias de velhice e rodeá-los de atenções como fizeram conosco em nossa infância. Principalmente para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Acaso julgam que cumprem este mandamento aqueles que pensam estar fazendo muito, dando-lhes apenas o necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos não se privam de nada? Deixando-os nos piores cômodos da casa, só para não deixá-los na rua, enquanto reservam para si o que há de melhor e de mais confortável? Menos mal quando não o fazem de má vontade, obrigando os pais a viverem o resto de suas vidas fazendo os trabalhos de casa. Caberá aos pais, velhos e fracos, serem os servidores dos filhos jovens e fortes? Sua mãe, ao embalá-lo no berço, cobrou-lhe o leite com que os alimentava? Contou suas vigílias quando estavam doentes e passos que deu para lhes proporcionar o de que tinham necessidade? Não. Não é só o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres. Devem-lhes também, enquanto puderem, as pequenas doçuras dos agrados, as atenções, os cuidados carinhosos que são apenas a retribuição do amor que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. Infeliz daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua infância, que com a vida material deram-lhe a vida moral e muitas vezes se obrigaram a duras privações para assegurar seu bem-estar. Infeliz do ingrato, porque será punido com a ingratidão e o abandono. Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes já na vida presente, mas com toda certeza numa outra existência em que sofrerá o que fez os outros sofrerem. Alguns pais, é bem verdade, descuidam-se dos seus deveres e não são para seus filhos o que deveriam ser.
Cabe a Deus puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles mesmos merecessem que assim fosse. Se a lei de caridade estabelece pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições dos outros, não maldizer seu próximo, esquecer e perdoar as faltas, até mesmo amar aos inimigos, quanto maior não é esta obrigação em relação aos pais. Os filhos devem, portanto, tomar por regra de conduta para com os pais todos os ensinamentos de Jesus para com o próximo, dizendo a si mesmo que todo procedimento reprovável em relação a estranhos é ainda mais condenável em relação aos pais. E o que pode ser apenas uma falta no primeiro caso, pode no segundo considerar-se um crime, porque a ingratidão junta-se à falta de caridade. Deus disse: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes por muito tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Por que então promete como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A explicação se encontra nestas palavras: que Deus vos dará, que foram suprimidas na forma moderna do Decálogo, e por isso alteram-lhe completamente a significação. Para compreender estas palavras, é preciso voltar às ideias, aos pensamentos dos hebreus naquela época em que foram ditas. Como não sabiam nada sobre a vida futura, sua visão não se estendia além da vida corporal. Deviam, portanto, ser impressionados mais com o que viam do que com o que não viam. É por isso que a mensagem de Deus lhes fala numa linguagem ao alcance do que podiam compreender, como se falasse a crianças. Ele lhes faz uma promessa que poderia satisfazê-los. Eles estavam ainda no deserto. A terra que Deus dará a eles é a terra da promissão, o objetivo de seus desejos. Eles nada desejavam além disso, e Deus lhes diz que viveriam lá por muito tempo, ou seja, que eles a possuiriam se cumprissem seus mandamentos. Mas quando da vinda de Jesus, as ideias deles já estavam mais desenvolvidas e o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro era chegado. Ele os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo. É nele e não na terra que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Com estas palavras, a terra da promissão passa a ser uma pátria celeste. Assim, quando lhes recomenda o respeito ao mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, já não é mais a terra que lhes promete, mas sim o céu. Veja nesta obra capítulos 2 e 3. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Chegando à casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição. Quando seus parentes ouviram isto, saíram para o prender, pois diziam: ele tinha perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram, ficando do lado de fora, e o mandaram chamar. O povo estava sentado ao seu redor e disseram-lhe: vossa mãe e vossos irmãos que estão lá fora vos chamam. Mas Jesus lhes responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 3, 20 e 21, 31 a 35. Mateus 12, 46 a 50. Certas palavras ditas por Jesus soam estranhas, parecendo contraditórias com sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não perderam a oportunidade de fazer disto uma arma, dizendo que Jesus se contradizia.
Um fato irrecusável é que sua doutrina tem por pedra angular, por base principal, a lei de amor e de caridade. Não poderia destruir de um lado o que tinha estabelecido do outro, de onde é preciso tirar esta consequência rigorosa, que certos ensinamentos estão em contradição com aquele princípio básico, porque as palavras que se lhe atribuíram foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou nem são dele. Causa estranheza, com razão, Jesus mostrar neste caso tanta indiferença para com seus parentes e, além do mais, renegar sua mãe. Em relação a seus irmãos, sabemos que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco avançados não compreendiam sua missão. A conduta de Jesus, conforme entendiam, era esquisita e os seus ensinamentos não os tinham convencido, já que nenhum deles tornou-se seu discípulo. Parece que até certo ponto partilhavam das prevenções dos inimigos dele. O fato é que eles o tinham mais como a um estranho do que como a um irmão, quando se apresentava em família, e São João afirma positivamente: não acreditavam nele. Veja João 7,5. Quanto à sua mãe, ninguém poderá contestar sua ternura para com o filho, mas é preciso deixar claro que também ela parecia não fazer uma ideia muito exata de sua missão, pois, ao que se sabe, nunca seguiu seus ensinamentos, nem lhes deu testemunho como fez João Batista. A atenção maternal era nela o sentimento dominante. Quanto a Jesus, supor-se que houvesse renegado sua mãe seria desmerecer-lhe o caráter. Tal pensamento não pode ser daquele que disse: honrai vosso pai e vossa mãe. É preciso, portanto, procurar um outro significado para estas palavras de Jesus, quase sempre encobertas sob forma simbólica. Jesus não perdia nenhuma ocasião para dar um ensinamento. Aproveitou então a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre parentesco corporal e parentesco espiritual. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho, eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores que são demonstradas na afeição mútua durante a vida terrena. Pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se manifestam por suas aversões na terra, e elas servirão de provação entre eles. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Eles se querem, se procuram, sentem prazer em estar juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como aliás se vê todos os dias, questão que só o Espiritismo pode explicar pela pluralidade das existências. Veja nesta obra, capítulo 4:3. Aliás, 4:13. Há, portanto, duas espécies de famílias:
as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras duráveis se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos por meio das muitas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, acabam com o tempo e muitas vezes se desfazem moralmente já na existência atual. Foi isto que Jesus quis ensinar naquele momento, dizendo aos seus discípulos: Eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do Espírito, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, que dizem terem eles a intenção de prender Jesus sob o pretexto de que estava fora de si. Jesus, informado da chegada de seus parentes e sabedor do que pensavam a seu respeito, aproveita a oportunidade para transmitir aos seus discípulos o ensinamento sobre o ponto de vista da família espiritual. Eis meus verdadeiros irmãos, e como sua mãe se achava entre eles, generaliza o ensinamento. Não devemos de nenhuma forma entender, entretanto, que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, ou que tinha por ela indiferença. Sua conduta, em outras ocasiões, comprova suficientemente o contrário. Instruções dos Espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho, Paris, 1862. A ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais revoltante. É particularmente sob esse ponto de vista que vamos considerá-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Também nesta questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes de sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou permanece estacionário até que deseje esclarecer-se. Alguns partiram cheios de ódios violentos e desejos de vingança insatisfeitos, mas pela compreensão que alguns têm, por estarem mais avançados que os outros, conseguem distinguir algo da verdade e, compreendendo os desastrosos efeitos de suas paixões, tomam então boas resoluções, reconhecendo que para chegar até Deus há somente um caminho, a caridade. Acontece que não há caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e não há caridade sem perdão. Então, com um grande esforço, observam aqueles que odiaram na terra. Ao vê-los, o rancor é intenso. A ideia de terem de esquecer de si mesmos lhes revolta e revoltam-se ainda mais ao saber que têm que perdoar e, principalmente, amar aos que talvez lhes tenham destruído a honra, a fortuna e a própria família. Assim é que o coração desses infortunados está abalado, hesitam, vacilam, movidos por esses sentimentos opostos. Se a boa resolução triunfa, oram a Deus, imploram aos bons espíritos para lhes dar forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, após alguns anos de meditações e preces, o espírito aproveita de um corpo que está em preparo e encarna na família daquele a quem detestou. Pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens superiores permissão para realizar na terra os destinos desse corpo que acaba de se formar. Qual será então a sua conduta nessa família? Dependerá da maior ou menor persistência de suas boas resoluções. O contato incessante com os seres a quem odiou
é uma prova terrível sob a qual ele às vezes fracassa, se a sua vontade não for bastante forte. Desta forma, de acordo com a boa ou má resolução que tomar, será amigo ou inimigo daqueles no meio dos quais terá que viver. Assim se explicam ódios, repulsas instintivas que se notam em algumas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada de fato nesta nova existência pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é necessário voltar os olhos ao passado. Espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço para progredir. Cumpri vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Esta é a missão que vos está confiada, e recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe dareis, ajudarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa culpa, vosso castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós a sua felicidade. Então vós mesmos, atormentados pelo remorso, pedireis para reparar essa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o rodeareis de melhores cuidados, e ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Não rejeiteis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim, e nem a sorte o enviou para vós. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e disso podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar, ser perdoado ou expiar. Mães, abraçai o filho que vos causa desgosto e dizei a vós mesmas: um de nós é culpado. Fazei por merecer os prazeres que Deus concede à maternidade, ensinando a vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Porém, muitas dentre vós, ao invés de tirar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, mantêm e desenvolvem esses mesmos princípios por culpa da fraqueza com que agem ou por despreocupação, e mais tarde vosso coração amargurado pela ingratidão dos filhos será para vós, já nesta vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil quanto poderíeis pensar. Ela não exige o saber do mundo, tanto o inculto quanto o sábio podem cumpri-la, e o Espiritismo vem facilitá-la, fazendo-nos conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. É preciso aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. Analisai, portanto, os menores sinais que revelem o germe desses vícios e empenhai-vos em combatê-los sem esperar que criem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro que corta os brotos daninhos à medida que os vê nascer na árvore. Se deixardes desenvolver o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de serdes mais tarde pagos com ingratidão. Quando os pais fizerem tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, e apesar de tudo não alcançaram êxito, sua consciência poderá ficar tranquila,
e é natural o desgosto que sintam por verem fracassados todos os esforços feitos. Deus lhes reserva uma imensa consolação, na certeza de que isso é apenas um atraso e que lhes será permitido terminar em uma outra existência a obra começada nesta, e que um dia o Filho ingrato os recompensará com o seu amor. Veja nesta obra, capítulo 13, 19. Deus não submete a provas aqueles que não as pode suportar, apenas permite as que podem ser cumpridas. Se fracassamos, não é por falta de condições, mas por falta de vontade. Pois quantos há que, ao invés de resistir aos maus procedimentos, neles se satisfazem, e é a estes que estão reservados os choros e os gemidos em suas existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chegará o dia em que ao culpado, cansado de sofrer com orgulho, por fim abatido, Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que se lança a seus pés. As grandes provas, entendei-me bem, são quase sempre o sinal de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando são aceitas por amor a Deus. Para o espírito é um momento supremo, e é aí que importa não se lamentar, se não quiser perder o fruto da prova a ter de recomeçar. Ao invés de lamentardes, agradecei a Deus que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando sairdes do turbilhão da vida terrena e entrardes no mundo dos espíritos, sereis lá aclamados como o soldado que sai vitorioso da batalha. De todas as provas, as mais difíceis são aquelas que afetam o coração. Aos que suportam com coragem a miséria e as privações materiais, mas abatem-se sob o peso dos desgostos domésticos, esmagados pela ingratidão dos seus. Que angústia terrível! Mas o que pode nessas situações reerguer a coragem moral senão o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há longas discórdias, não há desesperos eternos, porque Deus não quer que a sua criatura sofra para sempre. O que há de mais consolador e mais encorajador do que o pensamento de que depende só de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar seu sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas para isso não se deve estacionar ou olhar na terra e ver apenas uma existência. É preciso elevar-se, planar no infinito do passado e do futuro. Então a grande justiça de Deus se revelará aos vossos olhos, e encarareis a vida com paciência, pois tereis a explicação do que vos parecia como monstruosidades na terra, e as feridas que recebestes apenas vos parecerão arranhões. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido. Já não são mais frágeis laços da matéria que reúnem os seus membros, mas sim os laços duráveis do espírito que se perpetuam e se consolidam ao se purificarem, ao invés de se destruírem pelo efeito da reencarnação. Os espíritos reúnem-se e formam famílias induzidas pela identidade de progresso moral, semelhança de gostos e de afeições. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, procuram-se para se agrupar como o faziam no espaço, originando-se as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações ficarem temporariamente separados, mais tarde eles se reencontram felizes com seu novo progresso. Entretanto, como não devem trabalhar apenas para si mesmos, Deus permite que espíritos menos avançados venham encarnar entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos para progredirem.
causam por vezes perturbações no ambiente, mas é aí que está a prova a executar. Recebei-os como irmãos, ajudai-os e mais tarde no mundo dos espíritos, a família se alegrará por ter salvo alguns náufragos, que por sua vez poderão salvar outros. E aqui nós terminamos a leitura do capítulo 14.